ampara, nos inspira, nos fortalece, nos hoje sempre o Mestre Jesus. E assim seja. Este mês nós estamos tratando da questão da influência espiritual e especificamente nesta semana, hoje e no sábado, nós vamos falar sobre o Carnaval na visão espírita. A questão da influência espiritual ela é uma realidade, como nós já temos visto, então, aqueles de nós que já estão há mais tempo estudando, lendo alguma coisa sobre o Espiritismo, sabem que nós somos espíritos imortais. Alguns de nós, como nós que nos percebemos, ainda estamos ligados ao corpo de carne, portanto somos encarnados. Mas uma grande multidão de espíritos que, como nós, pensam, sentem, têm suas habilidades, suas virtudes já desenvolvidas ao longo das inúmeras encarnações que vivemos, e tem as suas imperfeições morais, assim como nós as temos, e que este processo de reencarnar continuamente tem como objetivo fundamental conseguirmos irmos eliminando estas imperfeições e desenvolvendo outras virtudes e fortalecendo aquelas que nós temos. Então, de uma forma bem objetiva, existe essa interação, essa convivência com os espíritos, nós encarnados com os espíritos desencarnados, porque no fundo somos todos iguais. A única diferença é que nós estamos usando um corpo de carne, uma roupa, uma vestimenta, um uniforme, e este corpo muitas vezes nos bloqueia determinadas percepções, nos dificulta a percepção desta realidade espiritual que não está no céu, que não está no inferno, que não está em nenhuma região específica, senão está junto a nós de acordo com os nossos pensamentos. Aquilo que nós pensamos, nós criamos. Aquilo que nós criamos, nos acompanha. Conforme nós pensamos, nós elegemos, nós escolhemos as companhias espirituais que vão nos acompanhar. Por este mecanismo que é o que baseia a influência espiritual, que é da sintonia mental ou vibratória. Se eu penso na alegria, eu vou atrair, eu vou criar na minha volta uma energia, uma vibração de alegria. E todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que estiverem sintonizados, identificados, afinizados com esta vibração, irão interagir conosco. É desta forma que ocorre a influência espiritual. A influência espiritual dos desencarnados para com os encarnados não é um processo em que nós somos marionetes, somos robôs, nós não temos a possibilidade de nos defendermos ou escolhermos quem nós queremos. Pelo contrário, o processo da influência espiritual está na nossa mão, sob o nosso domínio. De que maneira? Através do pensamento que nós vamos ter. E não esquecermos nunca que o pensamento ele é um veículo de transmissão daquilo que nós sentimos. Então, alegria, tristeza, depressão, agressividade, otimismo, bom ânimo, desânimo, depressão. Isso parte daquilo que nós sentimos, da nossa intimidade como criaturas, como individualidades, como espíritos que somos. E a partir daí o nosso pensamento é esse veículo de manifestação. Então, entendendo esta questão da influência espiritual, nós vamos conversar um pouco sobre o Carnaval, na visão do Espiritismo. Qual é o objetivo de nós tratarmos sobre este assunto? Não é que a gente saia daqui com a ideia de que se nós gostamos do Carnaval, nós não podemos ir a um desfile, nós não podemos assistir pela televisão, nós não podemos, enfim, brincar como, para muitas pessoas em muitas situações, o Carnaval tem este propósito. A frase que está colocada ali no quadro, eu esqueci de colocar o autor, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Isso quem falou foi o apóstolo Paulo, São Paulo, que muitos de nós conhecemos, né? Grande apóstolo do cristianismo que ajudou a difusão do cristianismo durante um bom tempo da sua vida, após uma conversão impressionante de alguém que perseguia o cristianismo, passa a ser um dos grandes divulgadores e comunicadores, se assim nós podemos falar, do cristianismo, viajando por
povos, por locais, por regiões onde nunca havia se ouvido falar em Cristo. Paulo então nos diz isso, tudo nos é lícito, e assim é que o Espiritismo enxerga inclusive a questão do carnaval. Lícito quer dizer, tudo nos é possível, tudo nos é permitido. O Espiritismo não nos proíbe nada. O Espiritismo tem um caráter de esclarecimento, de despertamento da nossa consciência por uma série de questões e de realidades que, quando nós estamos olhando só do ponto de vista material, do corpo físico temporário que nós estamos usando, de toda a realidade que envolve, às vezes nós cometemos equívocos, nós fazemos escolhas equivocadas, erradas, sobre o aspecto da lei de Deus, que é fazer ao próximo aquilo que nós queremos. O mecanismo de Deus, da lei de Deus, é fundamentalmente educativo e não punitivo, e não de castigo, mas educativo. O que é educativo? Como educativo? Ora, se nós fazemos uma escolha equivocada, é lúcido, é lógico, é racional, é justo e educativo e misericordioso que nós, ao fazermos essas escolhas, fomos nós que fizemos, não foi ninguém que, como se diz vulgarmente, encostou uma faca na nossa garganta e fez nós agirmos dessa ou daquela maneira. Não. Mesmo quando nós estamos sob influência espiritual e quando as escolhas são equivocadas, por consequência, a influência é de um espírito tão mais inferior, desconhecedor da lei de Deus do que nós. Então, quando nós escolhemos equivocadamente qualquer situação da nossa vida, por mais influência que nós estejamos sofrendo, não esqueçamos, nós somos responsáveis por aquela escolha na medida que nós possibilitamos, permitimos a influência espiritual. Então, quando Paulo diz, tudo nos é possível, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, é exatamente esta a ótica da doutrina espírita. Vamos conversar um pouco, vamos refletir na questão do carnaval, que é algo que está muito arraigado, muito enraizado na cultura da nossa civilização, especificamente do nosso país. Se nós formos olhar na origem desta festa, ela vem da Grécia Antiga, onde lá atrás, a Grécia Antiga, nós estamos falando pelo menos de 600 a 700 anos antes da vinda de Jesus à Terra. Então nós estamos falando aí de praticamente 2.600 anos atrás, na Grécia Antiga, começou-se a se comemorar o Carnaval. Com que propósito? Com o propósito de comemorar as vitórias dos povos guerreiros. Então, vejam que era um outro objetivo, mas era baseado numa emoção muito primitiva, porque a guerra, que ainda hoje nós temos na nossa sociedade, ela vem de longe. Por quê? Porque nós ainda carregamos dentro de nós sentimentos, dificuldade de entender que somos irmãos, e que, através da violência, da agressividade, da guerra, nós não vamos construir nada. Nós podemos momentaneamente sermos vitoriosos ou derrotados, mas mesmo quando nós somos materialmente vitoriosos na nossa guerra, sob a visão espiritual, nós provavelmente somos derrotados ou perdedores. Por quê? Porque se naquela guerra, se aquela guerra foi motivada por interesses egoístas, interesses primitivos, interesses de dominação, de exploração, o que for, nós estamos com essas atitudes gerando para nós débitos conscienciais. Por que conscienciais? Porque estão gravados na nossa consciência. Como tudo que nós fazemos fica gravado na nossa consciência. E por estar gravado na nossa consciência, mais cedo ou mais tarde, a nossa consciência irá nos exigir a reorganização daquilo. Então, na Grécia Antiga, o objetivo a motivação do carnaval era a comemoração das vitórias dos povos guerreiros. Então, por que ele está fazendo isso? Vamos perceber bem quem é que estava lá na Grécia. Muito provavelmente muitos de nós, porque nós não estamos vivendo aqui a primeira encarnação. Então, os nossos hábitos, as nossas ancestralidades, heranças, para facilitar, os
relação a esses comportamentos, essas condutas, essas culturas, elas vêm lá de trás. Depois, em Roma, né, que é um grande império que durante muito tempo dominou a nossa civilização, em Roma o carnaval já tinha uma outra motivação, que era o sacrifício de vidas humanas, em função de alguma glorificação, alguma adoração a algum Deus, hipoteticamente, que tinha algum poder. Então se sacrificavam pessoas, e todo esse cerimonial, toda essa vibração também era uma vibração primitiva e primária. Na Idade Média, segundo a história nos mostra, o conceito do carnaval, como a gente conhece hoje, de uma festa, né? As pessoas se fantasiarem, inclusive usarem máscaras, né? Porque isso tinha uma característica de, como o objetivo daquela festa de carnaval era que as pessoas extravasassem as suas emoções, extravasassem os seus impulsos, muitas vezes mais primitivos, e que no dia a dia nenhum de nós, a maior parte de nós, não tinha coragem de fazê-lo. Porque o objetivo da máscara é exatamente para que, de alguma maneira, nós não fôssemos identificados ao estarmos comemorando daquela forma, né? Não na forma da alegria, mas na forma da impulsividade negativa, de exacerbarmos emoções muito primitivas. Então, quando a gente percebe essa evolução ao longo dos tempos, nós vamos vendo quanto esta questão do carnaval ainda nos toca, muitos de nós, né? Mas em função dessas emoções primitivas. O carnaval, em geral, o que ele simboliza? Estamos de novo, geral, né? Existem exceções, sim. Existem pessoas que gostam da música, gostam da alegria, gostam da fantasia, nenhum problema. Como aquelas pessoas que gostam de futebol, que gostam de outro tipo de eventos, vamos dizer assim, massivos, populares, mas que ainda carregam muito da emoção, mas que não se deixam contagiar por essa emoção desequilibrada e aproveitam esses momentos para um lazer sadio dentro do que seja possível, nenhum problema. Mas se nós olharmos, na maior parte dos casos, aí estão as televisões, aí está toda a divulgação que todos nós conhecemos. Na maior parte dos casos, o que nós vemos? Nós vemos desequilíbrios, nós vimos exageros, nós vimos violência, nós vimos consumo de álcool, de drogas, de uma série de outros estimulantes artificiais. Para quê? Para cumprir esse objetivo que naqueles dias nós extravasarmos emoções, muitas delas primárias, primitivas, e que não é pelo fato de nós extravasarmos que nós vamos conseguir transformar essas emoções, porque esse é o objetivo de nós estarmos encarnados aqui, é evoluirmos, é avançarmos, é usarmos muito mais os potenciais positivos de espíritos racionais que nós somos, mas muitas vezes o que nós vemos em muitos desses episódios, por muitas dessas pessoas, é que nós mais nos aproximamos dos irracionais, pelas atitudes que nós cometemos, né? Bárbaros, primitivos, e aí vem o componente todo. E aí o espiritismo, veja que nós estamos falando do carnaval na visão do espírito, aí o espiritismo vem nos esclarecer que, assim como nós evoluímos, os planetas evoluem. A Terra, que é o planeta que hoje nós estamos vinculados, reencarnados ou ligados a eles como espíritos desencarnados que podemos ser, a Terra, dentro dessa escala evolutiva, está lá no livro dos Espíritos, trazido pelos Espíritos para Kardec, a Terra é um mundo de provas e expiações. Dentro da graduação evolutiva, esse mundo de provas e expiações é apenas o segundo degrauzinho da escada. Uma escada que tem didaticamente 5 degraus, mundos primitivos do primeiro, provas e expiações do segundo, que a Terra está hoje, em processo de evolução, de avanço para o terceiro degrau, que são os mundos de regeneração. Depois ainda nós vamos ter os mundos ditosos, que é o quarto degrau,
E por último, dentro dessa escala didática, né, que não é uma coisa assim que a gente deva travar demais a mente, mas para entender que existe um processo evolutivo, nós vamos encontrar os números celestes. Ora, numa escada de 5 degraus, se eu estou no segundo degrau, todos vamos concordar que nós ainda temos uma caminhada muito grande, nós estamos muito mais perto do primeiro degrau do que do quinto. Por consequência, nosso estágio evolutivo, de nós que aqui vivemos, ainda é primitivo. Então, exatamente por este raciocínio, entende-se que festas, manifestações como esta que nós conhecemos bem no carnaval, com este componente que nós já colocamos, elas se justificam por este estágio evolutivo que nós estamos. Muito mais sensibilizados, impactados pelas questões materiais do que pelas questões espirituais. Inclusive, se nós formos buscar no dicionário o que quer dizer a expressão carnaval, a palavra carnaval, nós vamos ver que ela vem do latim, quer dizer carne que nada vale, ou seja, é como se nós realmente rompêssemos com todo tipo de equilíbrio, com todo tipo de padrão de conduta harmonizado para naqueles dias esquecermos absolutamente que somos espíritos imortais, consciências em evolução, que somos responsáveis pelas nossas escolhas, terminando aqueles 4, 5 dias, ou o número de dias que formos dar para o carnaval, ou por isso, nós vamos continuar vivendo, tendo que retomar a nossa rotina normal e sendo responsáveis por todo tipo de atitude que tenhamos cometido naquele período. Então é o que ele diz aqui, ao final deste processo, né, de extravasar todas essas emoções primitivas, nos iludirmos com uma falsa alegria, porque para nós sermos alegres, para nós termos uma convivência boa, para nós nos divertirmos, nós não precisamos de droga, nós não precisamos de violência, nós não precisamos exacerbar nenhum tipo de emoção primitiva que nós ainda carregamos. Muito pelo contrário. Então, muitas vezes usando isso, né, ou focando nessas questões, nós vamos muito mais ter, após esse período, uma frustração, uma decepção, porque nós provavelmente, quando chegarmos no nível de normalidade, novamente de racionalidade, de conviver com a realidade, nós provavelmente iremos nos arrepender de algumas ou de muitas coisas que tenhamos feito ao longo daqueles dias. Dentro dessa lógica, aí, falando sobre a influência espiritual, como nós falamos no início, a Terra é povoada por espíritos, em duas categorias, vamos colocar assim, encarnados, que são os ligados ao corpo físico, somos nós que estamos percebendo aqui, e os desencarnados que estão desligados do corpo físico. Ora, quando um espírito desencarna, já comentamos isso, e essa é bastante simples e bastante lógico, por isso é importante a gente prestar atenção. Se eu desencarnar agora, aqui, nesse momento, ou qualquer um de nós, não vou falar para mim porque eu que estou falando. Se eu desencarnar aqui agora, passado o período de perturbação, até me desligar do corpo físico, entender a realidade espiritual, eu vou continuar sendo o mesmo espírito encarnado que eu era aqui, com as virtudes que já consegui conquistar e com as imperfeições que ainda preciso dominar. Então, a morte física, o desencarne, o desligamento do espírito do corpo, não modifica ninguém. Então, essa imensa multidão de espíritos desencarnados que estão à nossa volta, que estão convivendo conosco pelo nosso pensamento, pela sintonia do nosso pensamento. Evidentemente, aqueles que ainda estão muito ligados às questões materiais, às emoções primitivas, às paixões que nos escravizam, certamente neste período do carnaval, onde todo esse ambiente vibratório, mental, de criações que nós fazemos pelo pensamento, eles como que são atraídos por esta multidão de encarnados e aqueles que ainda estão ligados a essa faixa, que ainda não conseguiram superar esse tipo de situação, o que eles vão fazer? Eles vão ficar junto
com cada um de nós que tenha esse tipo de comportamento, porque para eles é a oportunidade de, naqueles dias, naquele período, poderem aproveitar equivocadamente das sensações, dos processos, de tudo aquilo que agora fora do corpo físico eles não mais podem fazer. Falando objetivamente, aqueles que gostam do álcool, da bebida, do fumo, das drogas sintéticas ou de qualquer tipo de droga, eles vão se encostar, vão se aproximar de quem? Dos encarnados que têm esse comportamento. Aqueles que têm desequilíbrios sexuais profundos, que ainda não entenderam que o sexo é uma fonte criadora, uma energia produtiva e positiva que Deus nos concede, e não uma forma de nos diminuir pela vida dos animais, ou principalmente de cometermos violências e agressividades aos nossos semelhantes. Mas como nós sabemos que isso está presente na nossa sociedade, infelizmente, esses desencarnados vão se juntar, se aproximar daqueles de nós que ainda temos esse tipo de comportamento e vão aumentar, vão incrementar a vontade dessas situações negativas. E aí nós vamos ver todos os processos físicos e espirituais, por isso estamos falando sobre a visão espírita, porque não há como nós separarmos uma situação da outra. Então, dessa ligação, muitas vezes podem se originar, podem se criar processos de influência espiritual contínua, negativa, persistente, que é o que se chama de obsessão. E aí muitas vezes nós que vamos para o carnaval sem estar muito preocupados e entramos na onda de todas essas questões que nós falamos, nós vamos talvez atrair algum espírito ou muitos espíritos encarnados que estão nessa mesma faixa vibratória, e ao terminar o carnaval, além dos problemas físicos que talvez nós tenhamos dificuldade e vamos nos arrepender daquilo que fizemos, nós ainda vamos ter o componente espiritual para resolver, porque aqueles espíritos vão permanecer conosco. Mas, de novo, vamos entender, aqueles espíritos só nos influenciam nesta e em qualquer situação, porque nós damos vamos dizer, a senha, como hoje se diz, né, para entrar no caixa eletrônico, ou para entrar onde for, tem que ter a senha, né, para acessar alguma coisa. A senha o que é? É a identidade do pensamento. Então, por isso Jesus diz, vigiai e orai. Vigiar o quê? O que a gente está pensando? O que a gente está sentindo? Porque isso, com certeza, vai gerar essa sintonia, essa identificação e essa influenciação espiritual. Então, entendendo um pouco disso, nós podemos trazer como ilustração este livro, Nas Fronteiras da Loucura, é um livro mediúnico, né? Foi ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do médico Divaldo Franco. Esse livro, ele narra, olhem como isso é importante, como essa questão da influência espiritual no carnaval é relevante e precisa da reflexão do nosso pensamento. Por isso, está nos ocupando esse espaço e os demais que dizemos que ainda vamos ter para falar disso. Esse livro vai narrar um trabalho, posto de serviço, que é implementado na cidade do Rio de Janeiro, na década entre 60 e 70, e quem estava dirigindo este trabalho, e provavelmente até hoje, né, isso está narrado nesse período, mas a gente viu que de lá para cá, infelizmente, essas questões não melhoraram muito, né? Quem dirige, nesse caso do livro, provavelmente continua fazendo, é o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Então, olha só a preocupação da equipe do plano espiritual superior, estabelecer a instalação de um posto de serviço no plano espiritual para atender encarnados e desencarnados nesses dias do carnaval. Então aqui nós vamos encontrar vários casos, né, várias situações onde fica claro, fica patente essa questão da influência espiritual, por todo esse condicionamento que nós temos, né, contexto que nós temos, perdão, em relação ao período do carnaval. E para aqueles que tiverem interesse em ler, vale muito a pena ler. É um livro mais difícil, sim, mas é extremamente elucidativo.
para nós entendermos como essa questão do carnaval é relevante para a espiritualidade superior. O capítulo 6 desse livro, o autor espiritual aqui, Manuel Filomeno de Miranda, quem narra, ele encontra nada mais, nada menos que nas equipes de trabalho que trabalhavam com o Dr. Bezerra de Menezes, o sambista Noel Rosa, que desencarnou algumas décadas antes da narração aqui. E aí é muito interessante, nós não vamos ter tempo para falar nisso, né? Mas esse espírito que todos nós, pela biografia, conhecemos, ligados à questão do samba, à questão da boemia, à questão da noite, enfim, toda essa questão que nós conhecemos, ele vem relatar a visão, agora como espírito desencarnado e obviamente mais esclarecido, e dizer claramente que hoje, na condição que ele se encontra, se ele pudesse dar alguma orientação, alguma recomendação para aqueles que gostam dessas atividades, que pensassem em todas as questões que somos espíritos, a questão da importância de termos um pensamento equilibrado, e que buscássemos, se assim conseguirmos, né, nos dedicarmos nessas questões àqueles que mais têm dificuldade, que mais sofrem. Então, esse é um bom exemplo. Seguindo aí para nós encaminharmos o termo do comentário, vamos voltar à questão. Tem mais um detalhe nesse livro mesmo. Olhem o que o doutor Bezerra, o quadro ali, o nosso querido Bezerra Menezes, olha o que ele fala do carnaval. Vamos procurar interpretar isso aqui de uma forma bem profunda, né? Não como uma questão assim de se a gente gosta do carnaval, aqui não é uma questão de novo, se nós gostamos do carnaval, o Espiritismo está dizendo que a gente não deve vir do carnaval, não é isso, acho que já ficou claro. Mas vamos ver a visão de um espírito muito elevado, né? Não é pouco, é muito elevado, e como nós estamos tentando avançar um pouquinho, eu acho que os bons exemplos, né? Os bons paradigmas, os bons parâmetros para nós, a gente deve ouvir, deve pensar e deve refletir. Este é um ótimo parâmetro que nós conhecemos da sua biografia como espírito em evolução. Então, Bezerra de Menezes diz o seguinte: o carnaval é indicativo. Indicativo, então, o que é? É aquilo que indica. É indicativo da barbárie. Barbárie é primitivo, pois ainda o costume primitivo. A barbárie do primitivismo, ainda reinante. Contexto que a gente ainda vive aqui. E que um dia desaparecerão da terra. Não o carnaval em si, mas a barbárie e o primitivismo. O carnaval conseguimos, como ele vai dizer aqui, né? Transformar esse entendimento e a vivência em algo alegre, em algo equilibrado, em algo harmônico, nenhum problema. Que um dia desaparecerão da terra quando a alegria pura, olha só como deverá ser o carnaval em algum momento, né, no nosso planeta. Quando a alegria pura, a jovialidade. O que é jovialidade? A leveza, né? Sem preconceitos, sem muitos bloqueios. Jovialidade, sermos tranquilos para analisar as coisas. A alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real, tem a ver com o contrário da ilusão, principalmente quando ela é produzida por exageros, por artifícios que não aquilo que nós realmente sentimos em nós. Substituirão as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, para a arte, sem agressão nem promiscuidade. E aí ele vai dizer, né? Nós podemos sim apreciar o carnaval com moderação e equilíbrio, sintonizados com o bem, na alegria e na paz e no respeito ao semelhante. Dessa forma nós estamos vibratoriamente como que criando, né, uma blindagem, uma proteção para que todo esse tipo de influência que é real, como nós estamos vendo aqui o livro, para quem tiver interesse e vontade de ler, vai poder reforçar essas ideias. E aí ele ainda nos diz assim, que a gente não deve esquecer da prece, né? Em todos os momentos, mas se a gente realmente gosta do carnaval, quer ir do carnaval, vamos lembrar, vamos
vigiar duplamente, né? Jesus diz, vamos vigiar duplamente. Duplamente é uma força de expressão. Quer dizer que a gente tem que ter mais preocupação ainda, porque o ambiente que nós vamos estar é um ambiente bem mais carregado e mais pesado que normalmente por tudo isso que foi falado. Então, vamos fazer a nossa prece, vamos nos buscar sintonizar com os espíritos amigos, que eles estão sempre conosco. Esse livro conta vários casos, né, de situações dessas, onde a proteção espiritual se manifesta de forma clara. Pena que a gente não tem tempo. Nos ocorre um caso aqui, mas nós não vamos para atravessar. Recomendamos a leitura, porque a proteção e o amparo está em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação. Nós é que precisamos estar habilitados a isso. Então, meus amigos, eu acho que o que a gente precisava falar, falando. Uma recomendação também que os espíritos nos fazem é que, já que dentro da nossa cultura brasileira, né, o carnaval, na verdade, é um feriado prolongado, nós também podemos pensar que é uma forma interessante de nós aproveitarmos este período para descanso, sim, porque é necessário, está lá no livro dos Espíritos, né? Leitos de trabalho, mas o repouso. É um repouso necessário para nós nos refazermos, nos fortalecermos da luta diária. Mas também, muitos de nós até já têm este hábito. Se para nós o carnaval não tem toda essa importância, né, que a gente ir, visitar, ver e tal, investir tempo nisso, que a gente pense talvez que esses dias, já que a nossa cultura nos propicia isso, né, em lugares que amanhã é o último dia de trabalho, e as pessoas vão voltar provavelmente ou na quarta-feira depois do almoço, ou quiçá na quinta-feira, né? Então nós estamos falando aí de praticamente uma semana. Que a gente pense também que muitas vezes este período pode ser útil para quê? Para convivermos mais com a nossa família, já que vamos ter essa condição de tempo, né? E na normalidade dos dias hoje, às vezes isso é difícil. Então é uma oportunidade que estamos tendo se nós refletirmos e acharmos que isso faça sentido. Que nós talvez usemos uma parte desse tempo para fazermos a caridade aos nossos semelhantes, das formas mais variadas que cada um de nós já sabe, já conhece, já pratica muitas vezes, mas que nós lembremos que este, por ser um feriado, né, vamos dizer assim, ele não muda a questão de que o tempo é um recurso que está à nossa disposição. Nós é que decidimos o que fazer com o tempo. Então, talvez possa ser também uma boa ideia nós pensarmos na forma de usarmos esse tempo trabalhando, servindo, buscando inclusive o nosso esclarecimento através de uma boa leitura, através de uma convivência na natureza, através de tantas outras situações que a vida pode nos colocar. Então, nós vamos encerrar a consumir desta noite. Antes de fazer a prece, só reforçar isso. Não levemos daqui nenhum tipo de raciocínio que o espírita não pode isso, ou não pode aquilo, ou não deve isso, ou não existe isso, né? O que existe sim é o esclarecimento para que nós possamos, como seres conscientes que cada vez mais devemos ser, entendermos todo o contexto que nos envolve, não só a questão ligada à matéria, porque nós não somos matéria, nós somos espíritos, nós ampliarmos a nossa visão sobre a questão espiritual e a partir daí, mais conscientes, com maior discernimento, podermos fazer escolhas mais adequadas para nós, porque somos livres para escolher, mas somos responsáveis e somos responsáveis para arcar com as consequências daquelas escolhas que nós fazemos.